tá, Senhor, para que não só venhamos a ouvir a Tua palavra, Senhor, mas também te pedir, Senhor, que estejamos com os ouvidos e corações atentos. Então, Senhor, continua, Senhor, guiando o irmão Marcos, Senhor, não só hoje, mas em toda a sua caminhada, Senhor, que tudo que ele venha a falar, Senhor, seja um vislumbre da glória de Deus. Então, Pai, esteja guiando, Senhor, nessa pregação, Senhor, em toda a sua vida, e esteja também nos ajudando, Senhor, para que possamos ouvir, e não só ouvir, mas sermos praticantes dessa palavra. É o que oramos, desde já agradeço, em nome de Jesus, e amém. Graça e paz, irmãos. Bem? Louvado seja o nome de Deus. Prazer estar com os irmãos mais um dia na casa do Senhor. Só reforçando o aviso que eu dei logo no começo. O pastor Hélio não está conosco hoje porque ele está pregando no aniversário da Primeira Igreja Batista de Morelândia, tá? Lá do nosso amado pastor Damião. A segunda-feira ele já estará de volta conosco. Em nome de Jesus, e as atividades voltam ao normal. Amém? Meus irmãos, nós estamos falando com os homens durante, eu creio que já umas 5 terça-feiras seguidas, sobre reconciliação. Reconciliação com Deus. Reconciliação. Só que a gente vem pegando textos que falam sobre esse ministério da reconciliação. E é um assunto muito atual hoje. E a questão da reconciliação, na Bíblia, no grego, ele traz a ideia aqui de unir duas partes que estavam quebradas. Então, Deus traz à mesa duas partes que estavam quebradas, duas partes que estavam em conflitos, duas partes que estavam separadas, e Deus une de novo. Então, principalmente no Novo Testamento, descreve a ideia aqui de reconciliar, trazer o homem de volta para Deus, quando o homem está afastado de Deus. Significa justamente isso, é juntar novamente, reconduzir as duas partes que estavam separadas. É o restabelecimento de uma relação quebrada. Lembrando que essa relação começa na vertical. Essa reconciliação entre o homem e Deus começa na vertical, de cima para baixo. Por quê? Porque Deus nos amou primeiro. Por quê? Porque Deus enviou o seu Filho amado Jesus Cristo para pagar o preço da nossa culpa. Então, reconciliar, trazer o homem à mesa e nos unir novamente a Cristo. E essa relação começa na vertical, mas ela também tem que ser tratada na horizontal. Se os nossos relacionamentos estiverem quebrados, nós temos que fazer nossa parte e nos reconciliar com os nossos irmãos. Temos que cumprir o que a Bíblia Sagrada diz, reconciliar, fazer as pazes com Deus. Fazer as pazes com Deus através do que Cristo fez por nós. Isso se chama reconciliação. Eu gostaria de tratar no texto específico hoje que o apóstolo São Paulo fala sobre isso. Está lá na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, dos versos 18 até o 21. São 4 versículos ricos que nós vamos verificar nessa tarde. 2 Coríntios 5, versículos do 18 ao 21. Eu gostaria de ler, que os irmãos acompanhassem a leitura. São curtos os versículos. Vou repetir, 2 Coríntios 5, do 18 ao 21. Bem? A palavra de Deus diz assim, o apóstolo São Paulo diz assim: ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos e nos confiando a palavra da reconciliação.
Portanto, somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por meio de nós. Em nome de Jesus Cristo, pois pedimos que vocês se reconciliem com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Amém? Vamos curvar nossa cabeça novamente, vamos orar, para que Deus possa nos iluminar, para nós entender a sua palavra, e que nós possamos estar nessa noite com os corações quebrantados e contritos para receber o que vem de Deus. Pai Santo, Deus Todo-Poderoso, te louvamos nesse final de tarde e início de noite, ó Deus, pelo teu amor, porque um dia tu enviou o teu Filho amado Jesus Cristo para morrer por nós e pagar o preço da nossa culpa. E a partir desse momento tu nos reconciliou consigo mesmo. Obrigado, Pai Santo, nos capacita para ouvir o que vem de ti, ouvir a tua palavra, ó Deus. Que tu possa, ó Deus, estar, ó Deus, nos capacitando para que nesse momento nós possamos estar quebrantados e contritos para ouvir o que vem de ti, somente de ti, ó Pai Santo. Nos ajuda em teu nome, Pai Santo. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém? Reconciliação. Trazer à mesa duas partes que estavam quebradas. Trazer à mesa duas partes que estavam em conflito. Estava em conflito e Deus traz novamente à mesa, através do que Cristo fez por nós. Tem um texto que é correlato com esse, que está lá em Romanos 5, que ele diz assim, Romanos 5, se os irmãos quiserem abrir, eu vou trazer só esse texto correlato aqui, e depois a gente volta para o texto. Romanos 5,10. Abram suas Bíblias em Romanos 5,10. Esse texto está fazendo uma correlação direta a esse texto aqui do apóstolo Paulo. Romanos 5,10. A irmã colocou aqui, eu vou até ler aqui. Diz assim, ó: porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais agora, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Então a reconciliação com Deus só acontece através de Cristo. Através da sua morte na cruz, Cristo nos reconcilia com Deus. Cristo nos traz de novo à mesa do Rei. E Ele nos reconcilia com Ele mesmo. Reconciliação, fazer as pazes. O nosso estado diante de Deus era um estado de guerra. O nosso estado diante de Deus era um estado de conflito. Mas agora, por causa de Cristo, Ele nos reconcilia com Deus através da sua morte. É isso que acontece. A reconciliação só acontece através do que Cristo fez por mim e por você. Qual o meu papel? Qual o seu papel? Nós temos que nos arrepender. Nós temos que confessar. Nós temos que crer nesse Cristo para que nós possamos ser conduzidos novamente para Deus. A reconciliação acontece através do que Cristo fez por nós, mas o que nós percebemos é que vários homens se reconciliaram com Deus na história da Bíblia. Nós temos o caso de Davi, o rei Davi. O rei Davi, ele planejou a morte de Urias, matou Urias, adulterou, mas ao mesmo momento houve reconciliação, porque Davi se arrependeu dos seus pecados. Então a reconciliação, a volta para a casa do Pai, a volta para os braços de Deus, tem que haver confissão de pecados, arrependimento e fé. Davi fez tudo isso. E o que é que Deus usa? Deus usa os seus embaixadores. Naquela época, os embaixadores de Deus eram os profetas. Deus usou Natã para confrontar Davi, para que os pecados de Davi fossem queimados pelo fogo santo de Deus. E Davi faz um dos salmos mais lindos da Bíblia, que é um salmo de confissão e arrependimento, que é o Salmo 51. Quando Davi ele clama a Deus por perdão, ele clama por as misericórdias de Deus. Davi vai dizer: compadece-te de mim, ó Senhor. Eu preciso de ti, ó Senhor. Sem ti eu não serei salvo. Compadece-te de mim. Tem misericórdia de mim. Tem compaixão de mim. Tem benignidade sobre a minha vida. Ele vai dizer, Davi, tem
misericórdias segundo as tuas multidões de misericórdias. Essa é uma confissão de um verdadeiro arrependido. Por isso que ele volta e na mesma hora Natan diz para ele: teus pecados estão perdoados, porque houve um arrependimento genuíno, houve arrependimento e confissão de pecados. O mesmo Davi, nesse mesmo salmo, ele diz que Deus não se agrada de sacrifícios, mas ele se agrada de quê? De um homem, de um coração quebrantado e contrido. Isso agrada ao Senhor. Não sacrifícios, não é o que eu faço, mas o que Cristo fez por mim e por você. Aí sim fazemos as boas obras, aí sim Deus nos traz e nos reconcilia com Ele, através do seu chamado. Vários homens, Sansão, no final da vida, Miriam, grande mulher de Deus, queria o lugar do seu irmão Moisés. É interessante que a Bíblia, nós lemos tudo isso com os homens. O próprio Moisés intercede pela sua irmã. Nós estamos intercedendo pelos nossos irmãos. Nós estamos nos reconciliando com os nossos irmãos verdadeiramente. Ou há alguma mágoa nos nossos corações? Não deixam essa volta genuína acontecer para Deus através do que Cristo fez por nós. Isso é para a igreja do Senhor pensar. Isso é para a igreja do Senhor analisar. Nós temos vários casos. O caso do filho pródigo, eu creio que um dos mais conhecidos na Bíblia. Ele só reconheceu o seu pecado quando ele estava no chiqueiro, quando ele estava na lama no meio dos porcos. E eu estava dizendo para os homens, o cerne dessa parábola, a chave dessa parábola, não foi nem o arrependimento do filho, mas foi o pai receber os filhos de braço aberto. Ele está fazendo prova de mim e de você. Ele está nos chamando. Vinde a mim, provai de mim que sou bom. Venham, experimente do meu poder. Ele está nos chamando. Há uma diferença entre arrependimento genuíno, verdadeiro e remorso. Nós temos o caso clássico na palavra de Deus também. 2 homens, 2 histórias, 2 convivências, 3 anos com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pedro, arrependimento verdadeiro, arrependimento para a salvação. Judas, remorso segundo o mundo. Justiça de Deus. Ele foi afastado, ele foi separado, porque verdadeiramente nunca se arrependeu. Então, no Novo Testamento, no Antigo Testamento, Deus usa os seus profetas, a sua embaixada, os seus reis piedosos, tiveram vários reis piedosos, os seus sacerdotes, para confrontar o pecado do povo. Para quê? Para nos abrir a nossa mente, para que nós possamos saber que nós estamos longe, afastados de Deus. Eles estavam querendo, naquela época, trazer o povo de volta, através da palavra de Deus, através da exortação, através da admoestação, falando, e o povo teimando. Deus hoje não mudou. Ele usa a sua embaixada aqui na terra, ele usa a sua igreja aqui na terra. Ele usa você como boca de Deus, através da palavra, você com a palavra na mão, falando o que Deus mandou. Qual as nossas motivações, igreja do Senhor? Quais as nossas motivações para anunciar esse evangelho, para anunciar esse ministério da reconciliação, que Deus chama pessoas novamente ao arrependimento, Deus nos chama para a salvação. Nós temos que ter a mesma motivação que o apóstolo Paulo teve. Se você está com a sua Bíblia aberta, ainda você fique com ela. Eu vou subir um pouquinho para frente, porque para você pegar o contexto, dentro do texto, você tem que ir um pouco para frente ou um pouco para trás. Olha o que é que Paulo diz no versículo 5:11. Quais são as motivações da igreja? Tem que ser essa mesma que Paulo tem. Paulo diz que a motivação dele é o temor ao Senhor. Versículo 11. E assim, conhecendo o temor do Senhor, procuramos persuadir as pessoas. A primeira motivação sua, meu amado irmão, tem que ser o temor ao Senhor. Porque o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria, é o que conduz o homem e a mulher de Deus. Essa é a primeira motivação que você tem que ter para anunciar o ministério da reconciliação.
Você não foi chamado por acaso. Você não está aqui nessa noite por acaso. Você não está em casa assistindo esse vídeo por acaso. Você foi chamado, o temor ao Senhor, a segunda motivação que você tem que ter. Olha o que é que Paulo diz no versículo 14 agora. O amor de Cristo me domina. Eu vou ler aqui, versículo 14, ele diz assim: pois o amor de Cristo nos domina. Nós somos dominados pelo amor de Cristo, somos controlados pelo amor de Deus. Por isso que agora nós vamos, por isso que agora nós pregamos, por isso que agora nós anunciamos. Essa tem que ser a sua motivação, não em homens. Se você olhar para homens, você não fica na igreja do Senhor, mas você está olhando para o amor de Cristo que Ele domina, que Ele controla. É o que Cristo fez por você, é o que Cristo fez por mim. E isso, a igreja do Senhor se mobiliza para anunciar esse ministério da reconciliação que traz pessoas novamente. Terceira motivação que a igreja do Senhor tem que ter para pregar, para anunciar, para falar sobre esse ministério que traz, que converte pessoas, que muda o caminho de pessoas, é porque pessoas vão ser regeneradas. Versículo 17, essa é a terceira motivação, que é que Paulo diz. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, e as coisas antigas se passaram, e eis que tudo se fizeram novas. Essa tem que ser a terceira motivação. Primeiro, eu tenho temor ao Senhor, porque é o princípio da sabedoria. Segundo, eu sou controlado pelo amor de Cristo. Terceiro, pessoas vão nascer de novo, pessoas vão nascer da água e do Espírito, pessoas vão ser regeneradas, pessoas vão ser transformadas no poder de Deus. Por isso Paulo fala para essa igreja, versículo 20, olha o que é que ele diz aí no versículo de 20, na parte final. Por isso pedimos que vocês, igreja de Coríntios, primeira igreja batista em Araripina, pedimos que vocês se reconciliem com Deus. Esse é o chamado, a reconciliação. Esse é o chamado, essa é uma súplica, esse é um convite. Essa é uma súplica em amor, isso é uma intimação de Paulo, lembrando que o primeiro passo quem dá é Deus. Por quê? Porque Ele nos amou primeiro. Se nós amamos, é porque Ele nos amou primeiro. Parte de Deus. Uma igreja complicada, a igreja de Coríntios. Por isso que o pastor Hélio diz aqui direto: cuidado quando você falar da sua igreja. Olhe para as igrejas, as 7 do Apocalipse. 5, cheia de confusão. Aqui nessa igreja, partidarismo, brigas, falsos profetas incluídos no meio do povo de Deus. Eles estavam querendo trazer elementos cerimoniais de volta para o culto que não agrada a Deus, que não tem mais nada a ver com Deus. O quê? As cerimônias, as festas, a lua cheia, eles queriam trazer isso de volta. Uma coisa a igreja do Senhor tem que se lembrar: os mandamentos, eles não mudaram. Mandamentos morais. Os 10 mandamentos, lá em Êxodo 20. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura. Não tomarás o nome do teu Deus em vão. Lembra-te de um dia da semana. Honra teu pai e tua mãe, filhos. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu irmão. E não cobiçarás a coisa do teu próximo, as coisas do teu próximo. Deus está nos chamando. Eis a noite da reconciliação, vertical e horizontal, com Deus e com seu irmão, com Deus e com seu vizinho, com Deus ou com seu semelhante de fora. Eis a noite da reconciliação. É noite de nós voltarmos, é noite de nós repensarmos a nossa história como cristãos, como crentes no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O que nós estamos fazendo como igreja do Senhor? O que nós estamos fazendo para agradar esse Deus Todo-Poderoso? Graças a Deus que o apóstolo Paulo diz aqui, versículo 19, tudo provém de Deus. Versículo 19, tudo provém de Deus, tudo começa com Deus. Se não começasse com Deus, eu e você não estaríamos aqui nessa noite. Por isso que agora nós temos temor e temos
e temos amor por almas, por vidas, por causa da transformação do coração. É Deus que vai lá no coração e tira aquele coração duro e coloca um coração de carne, como diz Ezequiel. Minha responsabilidade. Quem se arrepende é eu ou Deus? Eu. Quem confessa é eu ou Deus? Eu. Quem crê é eu ou Deus? Eu. A porta continua estreita, igreja do Senhor. Muitos chamados, poucos escolhidos, porta estreita, tudo provém de Deus. É maravilhoso que ele diz, ele nos reconciliou, versículo 18. Tudo provém de Deus, que ele nos reconciliou consigo mesmo. Quando isso começa? Quando começou essa reconciliação? Isso começa desde Gênesis. Quando o próprio Deus fala da promessa, a promessa de um Salvador, o único Salvador, que viria em resgate para nos reconciliar. Quem são essas pessoas? Está lá Abel, o escritor de Hebreus fala que sempre foi pela fé. Abel, Noé, Moisés, Abraão, Davi, chegou até você. Você foi reconciliado com Deus, você faz parte, você é remanescente de Deus, você é um remanescente da igreja do Senhor, você é um descendente espiritual das promessas que chegou até você hoje. Você foi reconciliado com Deus através da fé em Cristo Jesus. Por isso que a história minha e sua, ela está resumida em 4 atos. Deus criou o homem, a sua imagem e semelhança. O homem manchou essa imagem e semelhança e ele cai através do seu pecado. O homem cai através da sua desobediência. E Deus faz a promessa de quê? Da redenção, a promessa da reconciliação, que Jesus viria. Criação, queda, reconciliação, redenção. E o último ato que falta, consumação final, onde nós iremos para a casa do Pai, quando Deus virá em glória buscar o seu povo, a sua igreja, aqueles que verdadeiramente crê, aqueles que verdadeiramente foram reconciliados, aqueles que verdadeiramente se arrependem, confessam e vivem em santidade e em novidade de vida. Por isso, cada um aqui teve uma experiência pessoal um dia, teve uma experiência pessoal de conversão, de reconciliação com Deus. Eu não sei qual foi a sua e nem como foi a de muitos dos irmãos aqui, mas cada um teve. Quando Paulo diz, Deus nos reconciliou consigo mesmo, versículo 18, nós lembramos da história de Saulo de Tarso, um perseguidor da igreja. Deus faz isso, Deus transforma aquele que você nunca pensou que poderia ser transformado. Deus faz, Deus age no tempo e no espaço, como ele fez com Paulo de Tarso. Paulo, Paulo, por que tu me persegues? Quem é, Senhor? Sou Jesus a quem tu persegues. Sou Jesus a quem tu persegues. A reconciliação, as pazes foram feitas. Jesus trouxe novamente Paulo de Tarso à mesa e esse homem se tornou um grande pregador do evangelho. A iniciativa parte de Deus. Ele nos busca, ele nos reconcilia. Nossa parte é simplesmente nos arrepender e crer. Tem que haver confissão verdadeira e genuína para que essa reconciliação aconteça e verdadeiramente os nossos nomes possam estar escritos no livro do Cordeiro. E agora o que é que ele dá para a igreja do Senhor? Ele nos dá o ministério da reconciliação. Paulo é perfeito, é rico demais o texto. Versículo 18, a parte B, ele diz, e ele nos deu o ministério da reconciliação. Aquilo que ele fez com Paulo, aquilo que ele fez com o inimigo da igreja, aquilo que ele fez com você, ele quer que você agora seja usado para você alcançar outras pessoas, como igreja do Senhor, através de quê? Através da pregação do evangelho, através do anúncio das boas novas de salvação, através do ministério da reconciliação, Deus trazendo um povo para si, através da palavra de Deus, trazendo inimigos
aqueles que eram inimigos de Deus, inimigos do Evangelho, Deus agora nos traz e nos faz amigos de Deus, filhos de Deus, co-herdeiros de Deus. É isso que Deus faz conosco. Ele une dois extremos. Deus está aqui, Ele não mudou. O problema é eu e você. Por isso é nós que temos que vir. A mão dele está estendida. Venham. Vinde a mim. Ele dá o primeiro passo. Prove de mim, fazei prova de mim. O chamado é para você nessa noite, para que você possa se reconciliar com esse Deus. O que é que a igreja tem que fazer? Pregar a palavra de Deus. Versículo 19. O que é que o apóstolo Paulo diz? A saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo, não levando em conta o pecado dos seres humanos e nos confiando a palavra da reconciliação. Quando diz aqui que Deus não levou em conta o pecado do mundo aqui, algumas Bíblias devem ter, ele não imputou, ele não atribuiu culpa ao homem. Não é porque o homem, ele não mereça, porque toda a raça humana pecou, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Está lá em Romanos. Mas Deus simplesmente ele não levou em conta os nossos pecados por causa de nós, não, por causa de Cristo, por causa do que Ele fez por nós. Deus não imputou os nossos pecados, Deus não levou em conta os nossos pecados, Deus não colocou em conta os nossos pecados. Meus irmãos, no grande tribunal de Deus, Deus poderia nos processar? Sim. Deus poderia nos condenar e nos levar para o inferno? Sim. Mas Ele não fez isso por causa de Cristo, não imputando os nossos pecados, não levando em conta os nossos pecados, por causa de Cristo. Por isso, aquele que não olhar para Cristo, os pecados continuam imputados nele, sobre eles. Por isso que a salvação é através do que Cristo fez, a reconciliação é através do que Cristo fez. Cristo estava dando uma nova oportunidade à raça humana. Por quê? Porque o pecado do homem causa separação entre o homem e Deus. As nossas transgressões. E não há meio termo. Eu sou meio crente e meio mundo, não. Ou eu sou de Deus ou eu não sou de Deus. Não existe neutralidade no Evangelho, nas Escrituras Sagradas. Elas nunca disseram isso. O homem, ele perdeu totalmente o que ele tinha, a sua inocência. Desde a queda do homem, o homem era inocência, ele nasceu sem pecado, mas o seu coração se endureceu, se embruteceu por causa do pecado. Ele se levantou contra Deus. Ele continua se levantando contra Deus. É só olhar como é que está o mundo aí fora. O mundo jaz do maligno. O coração do homem, a partir daquele momento, entrou em inimizade. Se Deus não nos reconciliar, não nos dá essa oportunidade, nós não vamos vir até Ele. Só há reconciliação através do que Cristo fez. A inclinação é para não obedecer a Deus. O próprio apóstolo Paulo vai dizer, está em Romanos, diz que a inclinação, a natureza da carne, ela não quer se sujeitar a Deus. Lá no fundo do seu coração, lá no fundo do nosso coração, a nossa vontade é de não obedecer a Deus, é de não cumprir os seus mandamentos. Por isso essa reconciliação parte dele. Quando ele diz aqui que ele não levou em conta o pecado dos seres humanos, não imputou os pecados dos seres humanos, Paulo simplesmente está dizendo, versículo 19, ele está dizendo que ele não está dizendo aqui que ele não registrou ou que ele não considerou todos os pecados dos seres humanos. Não, não é isso. Toda a responsabilidade é do homem. Pecou, responsabilidade humana. Todo o pecado é contra Deus. E Paulo está dizendo aqui que Deus não nos abandonou. Ainda há esperança em Cristo. Ainda há esperança no que Cristo fez por nós. Ainda há esperança no que Cristo fez por mim e por você. Paulo não está levando em conta aqui o que muitos querem pensar e querem viver na questão do universalismo. Não, todos vão ser salvos. A Bíblia nunca disse isso.
Deus não levou em conta, Deus não abandonou a raça humana por causa de que, de sua longanimidade, ainda há oportunidade para todo aquele que ainda não creu em Jesus Cristo. Ainda há oportunidade para nós voltarmos e tirarmos aquelas arestas que faltam de nossas vidas, para que nós possamos nos reconciliar também na horizontal com os nossos irmãos, com o nosso semelhante. A Bíblia ela é perfeita, ela nunca falou em universalismo. É só você ler os versículos mais conhecidos da Bíblia. João 3, 16, 17, 18. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aí o 17 ele diz, porque ele enviou o seu Filho ao mundo para salvar o mundo. Aí ninguém quer ler o 18, né? O 18 é o melhor. Quem crê, salvo. Quem não crê, já está condenado. Então não existe universalismo. Essa doutrina é uma doutrina real. É uma doutrina da reconciliação. Muitos não vão querer. Muitos não vão querer se reconciliar com Deus. Muitos não estão nem aí. Deus está dando uma nova oportunidade à raça humana. Ele como Criador. Ele é Criador, Jesus. No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo é Deus. Ele é o nosso Redentor, Ele está nos dando uma nova oportunidade, Ele é o nosso Salvador. Ele está nos trazendo, nos redimindo, trazendo de volta um povo para o seu louvor, para a sua adoração. E essa reconciliação, quando Ele nos reconcilia verdadeiramente, Ele muda o nosso caráter, Ele transforma a nossa vida, o nosso modo de falar, de nos vestir, de nos comportar. A mudança é radical. Ele transforma porque Ele é Deus. Ele muda porque Ele é Deus. Ele restaura porque Ele é Deus. Ele continua sendo Deus. E porque Deus estava em Cristo, Cristo é Deus. Versículo 19, Deus estava em Cristo, Cristo é Deus. Por isso que Ele nos reconcilia. Se fosse um homem simples, seria mais uma estatística de morte, como está sendo no Covid-19. Mas não, isso é um fato consumado que ultrapassa o tempo, o espaço, a história e a razão da humanidade. Porque esse fato ele é redentor, salvador, e Ele nos traz de volta. Ele nos reconcilia consigo mesmo. Por isso, Deus ele nos reconcilia com Ele. Porque esse fato ele ultrapassa a eternidade e Ele nos levará para a eternidade. Porque Cristo é Deus. E agora, o que Ele faz para a igreja do Senhor? Versículo 19 ainda, parte final. Ele nos confia a palavra da reconciliação. Confiar. O que é confiar? Entregar uma coisa de valor a outra pessoa. Lembra da parábola da joia preciosa? É isso aí que Deus nos dá. Uma coisa de valor e de confiança. Ele nos reconcilia e nos dá a palavra da reconciliação. Confiar, dá uma tarefa a alguém que vai terminar. Dá uma tarefa a alguém que vai começar, mas que vai até o fim. Ele nos confia a palavra da reconciliação. O ministério da reconciliação é o que Paulo fez comigo, é o que Paulo fez com você. Não é que eu e você vamos reconciliar as pessoas, mas através da palavra que nós vamos pregar, pessoas vão ser transformadas e reconciliadas com Deus. Esse é o ministério da reconciliação que Deus entregou para a sua embaixada aqui na terra, para a sua agência aqui na terra. Nós devemos e temos que pregar essa palavra. Quando? Hoje e agora. Tiago vai dizer a tempo e fora de tempo. É tempo de colher, igreja do Senhor. É tempo de colher. O apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta aos Efésios, ele vai dizer: acorda, ó tu que dormes. Acorda, igreja do Senhor. Levanta-te. Levanta-te dos mortos. E Ele o iluminará. E Ele o capacitará. Tem que haver a disposição do coração para fazer, para ir.
para trazer pessoas através da palavra de Deus, pregando, anunciando as boas novas da reconciliação, as boas novas da salvação. É para você mesmo essa palavra, é para mim. Como nós fazemos isso? Está aqui, 66, uma biblioteca todinha para você. Você não pode reclamar de nada. Você tem uma biblioteca em casa, 66 livros inspirados, revelados no poder do Espírito Santo, através da sua palavra, dessa forma que pessoas vão vir. A fé vem pelo ouvir a palavra de quem? De Cristo. É através da sua palavra, só há salvação através da sua palavra, só há salvação através das boas novas do Evangelho, só há salvação através dessa palavra. Nós temos que falar do amor de Cristo, nós temos que falar do amor de Deus, o que Ele fez por nós, mas nós temos que pregar também sobre a culpa. Nós temos que pregar também que sem arrependimento não há salvação. Nós temos que anunciar essas boas novas. Ela começa com a boa notícia, mas ela tem a má notícia. Crê salvo, não crendo será condenado. Nós temos na mão o ministério da reconciliação. E através disso pessoas são chamadas a se arrependerem. E verdadeiramente quando há o poder do Espírito Santo atuando, elas confessam, elas creem, elas veem que há transformação. Versículo 20. Ele diz que agora a igreja do Senhor, nós somos embaixadores. Embaixadores, nós somos enviados. Enviados em nome de quem? Em nome do Rei da Glória. Enviados em nome de quem? Em nome de Cristo. Enviados em nome de quem? Do Deus Todo-Poderoso, que sustenta o universo com o poder da sua palavra. Ele lançou a base. Aqui, qual a base? Para mim e para você, a base é que a salvação começa com Deus. Tudo provém de Deus. Agora Ele nos dá o ministério da reconciliação. Por quê? Porque Deus estava em Cristo, porque Deus é Cristo. Essa é a base, esse é o núcleo, esse é o cerne do Evangelho. Esse é o fundamento, o alicerce. É isso. E agora nós somos embaixadores. Embaixadores, ó, a responsabilidade de homens e mulheres de Deus que estão aqui na casa do Senhor. Embaixadores do Rei, mensageiras em nome do Rei. É você mesmo que está ouvindo, é você que está aqui nessa noite. Isso é uma ligação direta para a igreja do Senhor. Nós somos embaixadores, vocês, mulheres, são mensageiras do Rei, em nome de Cristo. Agora nós falamos em nome do Rei. Nós falamos através da revelação. A revelação sim, a revelação escrita. 66 livros. Não tiramos, não adulteramos, simplesmente pregamos, simplesmente anunciamos. O embaixador é um enviado de Deus. Ele vai no poder, ele vai em nome do Rei. Ele vai em nome do Rei da Glória. Ele vai em nome de Cristo. Por isso, meu amado irmão, continue firme no seu ministério. Não desanime por causa de homens, porque se levantarão contra você. Continue firme. Mesmo que eles digam, como já disse, que você não tem capacidade, como muitos já relataram aqui. Quem capacita você é o mesmo que chama. Não desanime por causa de pessoas ou por causa de homens, mulheres e homens de Deus. Porque haverá aquele invejoso que vai dizer não. E Deus vai dizer sim, vai no poder do Espírito Santo de Deus. Porque eu te chamei, eu te capacito. É isso que Deus faz. Ele faz o serviço completo. Não faz pela metade. Me lembrei da história, coloquei aqui. Um grande pregador chamado Charles Spurgeon. Faleceu há muitos anos. É conhecido como o príncipe dos pregadores. Um grande pregador de Deus. Grande pregador que foi usado tremendamente.
E eu lendo o livro dele, preparando a mensagem, e ele fala da conversão dele. Ele diz assim, no livro dele, ele diz que saiu no domingo de manhã para ir para a igreja para ouvir um pregador. É um pregador conhecido, famoso, Charles Spurgeon. Ele disse que acordou e para a igreja. Quando ele chegou lá, e quando olhou lá, o pregador não foi pregar. O pregador não foi pregar. Ele disse que quando olhou para um pregador assim, está no livro dele, tá? Diz assim, o cara tinha a aparência de um sapateiro, ou de um alfaiate, ou coisa desse tipo. Ele diz assim, um magro, aparência acabada, ele dizendo no livro dele, né? E ele disse que ele abriu em Isaías 42, e leu um texto para ele. E o texto foi esse, ele diz assim, Isaías 45, 22. Olhai para mim e sereis salvos, vós, todos os limites da terra, porque eu sou Deus e não há outro igual a mim. Diz que quando ele leu isso aí, ele disse que já estava quebradinho. Aí ele disse que o pregador olhou para ele, irmã, e disse assim, olhe para Deus. Olhar para Deus não dói. Não dói de jeito nenhum olhar para Deus. Olhe para Deus. Aí ele disse que continuou falando, o pregador falando para ele, não precisa você levantar seu pé de onde você estiver sentado. Não adianta você levantar o dedo da sua unha. Só precisa você olhar para Deus. Olhe para Deus. Olhe para Deus, bom homem. Você pode ter todos os diplomas do mundo, mas se você não olhar para Deus, você não será reconciliado com Ele. Você pode valer R$1 milhão, mas se você não olhar para Deus, você não será reconciliado com Ele. Olhem para Deus. Aí ele disse que o pregador olhou para ele e continuou pregando. Ele disse, até as criancinhas de 10 anos conseguem olhar para Deus. Olhem para Deus. Esse é o chamado, olhem para Deus. Uma criança pode olhar para Deus. Ele disse, sabe qual é o problema de vocês? Tinha 7 pessoas na igreja. Ele chama, reúne as pessoas, ele continua no livro dele. Ele disse, o problema de vocês é que vocês estão olhando para vocês mesmos. E se vocês olharem para vocês mesmos, vocês não acharão conforto em vocês mesmos. Olhem para Deus, só há conforto em Deus. Ele continua. Nenhum homem encontrará conforto em si mesmo. Mas olhem para Deus, olhem para Cristo, olhem para o Deus. E ele termina a pregação. Essas foram as palavras do pregador. Ele disse, quando chegou em casa, foi um homem transformado por Deus, usado até hoje. A sua literatura é uma literatura que os batistas brasileiros usam até hoje, tremendamente. Um homem cheio do Espírito Santo de Deus. Cheio do Espírito Santo de Deus. E nós somos embaixadores, nós somos chamados, eu e você, a proclamar essas boas novas da salvação. E essas pessoas que vão ouvir, vão se arrepender através de uma ação direta do Espírito Santo de Deus convencendo o homem. O embaixador, ele simplesmente convida pessoas a vir a Cristo. E Cristo, através do poder do Espírito Santo, e quando Cristo foi e enviou o seu Consolador, faz o restante, convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo. O embaixador, ele simplesmente transmite a mensagem de Deus. Ele fala em nome do rei. Ele não cria uma mensagem. O embaixador, ele não cria mensagem, a autoridade que ele vai falar em nome do Rei da Glória. Ele não substitui a mensagem, mas ele leva a mensagem do Rei, que está inspirada e revelada por Deus. Nós levamos simplesmente o Evangelho da salvação. O que é que eu falo? Você, jovem, nova, que às vezes fica perguntando, fale de Cristo, que Ele salva. Deus amou o mundo de tal maneira e deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça. Por isso que Paulo diz aqui no final do versículo 20, pedimos que vocês, Igreja de Coríntios, se reconciliem com Deus. Essa é a exortação para a Igreja do Senhor hoje, para que nós possamos voltar, nos reconciliar com Deus. Se Paulo está pedindo
é porque havia alguma coisa de errado com aquela igreja. Essas palavras não mudaram nada. Elas servem para hoje. Um convite para mim e para você, para nós voltarmos para a casa do Pai. Ele está com as mãos estendidas. Vem, volte. É tempo de voltar. É tempo de recomeçar. É um convite para você se reconciliar com seu irmão, se estiver com um relacionamento quebrado. É um convite para você se reconciliar com seu marido, com seu filho, com seu amigo, com seu pai, com seu vizinho. É um convite à reconciliação. Se estiver com o relacionamento quebrado, é noite da reconciliação. E ele termina com uma doutrina pura, no versículo 21. Uma das mais caras para a igreja de Cristo. Se a igreja de Cristo pudesse, ela lia isso todo dia. Todo dia. Aqui como é que Deus salva a pessoa. Aqui como foi que Deus lhe salvou. Versículo 21. A igreja lia isso todo dia. A igreja lia isso todo dia. A igreja evangelizaria com isso todo dia. Versículo 21, olha o que é que ele diz. Vou ler. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. A doutrina, uma das doutrinas mais caras, desde a fundação da Igreja Batista, lá na Holanda, uma das doutrinas que vem trazendo a Igreja Batista, a doutrina da imputação. Aquele que não conheceu o pecado, essa é a doutrina da imputação. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. Jesus era puro, santo, perfeito em tudo, nascido da Virgem Maria, colocado no ventre da Virgem Maria, com poder do Espírito Santo de Deus, sem a corrupção do homem, sem a corrupção adâmica, puro, perfeito, e ele se fez pecado por nós. Ele tinha a sua natureza pura, santa e imaculada. Ele se fez pecado por nós. Quer pregar a doutrina da imputação? Lembre-se desse versículo. Ele nunca pecou. O pecado nunca entrou na sua alma. É isso que você vai dizer. O pecado nunca entrou no seu coração. O pecado nunca entrou na sua mente. E Deus o levou para a cruz do Calvário por causa do seu grande amor. E ele foi para a cruz por vontade própria, por mim, por você. Aquele que não se fez pecado, Deus o fez pecado por nós. Essa é a transferência. Ele transferiu, ele imputou sobre Cristo a mim, os meus e os seus pecados. E agora, ele pega a justiça de Cristo pura e coloca sobre nós. E Deus, quando olha para você agora, vê a justiça de Cristo. Essa é a doutrina que a igreja tem que ler, reler e reler. Quer falar sobre Cristo? Fale sobre isso. Ele era puro, perfeito, santo em tudo. Nós nascemos contaminados. Ele se fez pecado por nós. Ele lançou a justiça de Cristo em nós e imputou a justiça do Rei da Glória. Por isso você está aqui nessa noite, para que fôssemos feitos justiça de Deus. É simplesmente uma transferência. É um pixão. Transferência. Transfere. Cristo. E olha para você agora e vê a justiça de Cristo. Ou você pensa que quando Cristo olha para mim, ele me vê? Ele vê a minha inclinação pecaminosa. A passos largos caminhava para o inferno. Já estava na beirada, só precisava. Ele não olha para mim. Ele olha para o que Cristo fez por mim. Ele olha para o que Cristo fez por você. É isso que você tem que falar. É isso que você tem que anunciar. Essa é a doutrina da imputação. Deus imputa os nossos pecados em Cristo e transfere sua justiça para conosco. Só há salvação através dessa troca. Por isso a doutrina santa, batista, alicerçada nas Escrituras Sagradas. Essa é a doutrina que nós chamamos, que nos traz hoje para a doutrina da justificação.
justificados, pois mediante a fé temos paz com Deus. Uma troca, eis a noite da reconciliação. A noite é essa, o momento é esse, de você voltar, de você vir de volta. Eu termino com algumas aplicações para nós encerrarmos. Quando Cristo morre na cruz do Calvário, ele satisfaz completamente, cabalmente a vontade de Deus. E antes, nós que éramos inimigos, agora somos reconciliados com Deus. Então isso tudo envolve o quê? Graça de Deus. Isso envolve o quê? A misericórdia de Deus. Isso envolve o quê? O perdão de Deus pelos nossos pecados. Isso envolve o quê? Uma disponibilização do seu coração para se arrepender, para confessar e crer. Soberania de Deus, responsabilidade humana. Primeira aplicação. Segunda aplicação. O resultado do sacrifício de Cristo por você é que o nosso relacionamento com Deus agora mudou. Antes, inimigos de Deus. O que é que o próprio Jesus diz? Já não vos chamos de inimigo, mas eu vos chamo de servo. Além de servo, você é filho de Deus, co-herdeiro com Cristo e herdeiro de Deus. Se apegue com essa palavra nessa noite. Reconciliação cristã é uma verdade gloriosa. Nós éramos antes inimigos de Deus, mas agora nós somos amigos, filhos de Deus. Qual o seu estado e o meu estado? Estado de condenação, mas agora nós fomos perdoados. Qual a nossa situação? Era uma situação de paz, mas agora era uma situação de guerra, mas agora é uma situação de paz. Uma paz que excede todo o entendimento. Essa é a nossa situação diante de Deus agora. Problemas todo dia. Todo dia. Mas Ele nunca falou que não teríamos problema. Ele falou que estaria conosco nos problemas, nas tribulações. Hoje é a noite da reconciliação. Eu termino com o final do livro de Charles Spurgeon. Ele termina assim, dizendo: e Cristo está falando para mim e para você. Ele disse: olhe para mim, Cristo, porque eu suei por você como gotas de sangue. Olha para mim, porque eu fui pendurado na cruz do Calvário. Olhe para mim, porque eu fui morto e sepultado. Olhe para mim, porque eu ressuscitei ao terceiro dia. Olhe para mim, porque eu ascendi aos céus. Olhe para mim, porque eu estou à destra de Deus Pai, intercedendo por cada um de vocês. Olhem para mim, ó pobre pecador. Olhem para Deus, não para homens. Vamos orar em nome de Jesus? Oremos. Pai Santo, Deus Todo-Poderoso, te louvamos nessa noite, Pai, pelo teu amor em nossas vidas. Porque um dia tu deste, ó Pai, o pontapé inicial. Tu nos amou primeiro. Desde a fundação do mundo, tu já tinha um plano da reconciliação, um plano da redenção. Muito obrigado, Pai, porque a tua igreja faz parte desse plano. Muito obrigado, Pai, porque cada um que está aqui sentado nessa noite, um dia confessou os seus pecados e te recebeu como Senhor e Salvador das nossas vidas. E louvamos, te bendizemos, agradecidos, porque o Senhor é bom, porque as suas misericórdias duram para sempre. E louvamos, Pai Santo, por causa do teu cuidado. Nós vemos, Pai Santo, o teu agir em nossas vidas. Nós percebemos os mínimos detalhes. Cada ação tua, ó Pai, em nossas vidas, o teu cuidado. Que tu possa, Pai Santo, estar despertando nessa noite, através do ministério da reconciliação, aqueles que estavam afastados de ti. Que tu possa trazer, ó Deus, aqueles que estavam distantes por alguma coisa que não te agrada. Começa através de mim, ó Pai Santo, me melhorando, me transformando, para que eu possa te servir mais e melhor.
para que eu possa glorificar o teu nome aqui na terra, para que a tua igreja seja usada como agência tua, como a tua embaixada aqui na terra. Capacita a tua igreja, ó Deus Santo, para que nós possamos despertar, como o apóstolo Paulo disse, ó Deus, para a igreja dos Efésios. Desperta, ó tu que dormes. Desperta, ó igreja do Senhor. Acorda, ó Deus, a tua igreja, para que a igreja continue militante, pregando, anunciando as boas novas da salvação. Anunciando, sendo a agência do teu reino aqui na terra. Nós possamos pregar o teu evangelho a tempo e fora de tempo. É tempo da igreja pregar. É tempo da igreja anunciar. É tempo da igreja falar. É tempo da igreja ser usada como instrumento vivo, santo e agradável ao teu nome. Capacita-nos, ó Deus, para que nós possamos, ó Deus, ser instrumentos teus, como tu já usou grandes homens na história da igreja. Usa o teu povo, usa a tua igreja. E pessoas que almas possam ser rendidas através da anunciação, da proclamação das boas novas, do evangelho que salva, do evangelho que nos conduz à vida eterna. Ó Deus, nessa noite nós entramos diante de Ti, ó Pai Santo, para confessar os nossos pecados diante de Ti. Tira de nós, Pai, qualquer inimizade, qualquer aresta, ó Deus, de contenda entre os irmãos. Que não haja ciúmes, rixas ou queixas, mas que haja suporte para cada um. Capacita a tua igreja, ó Deus, para que ela possa dar o bom testemunho, que nós possamos ser as tuas Bíblias abertas, exalando o teu bom perfume de Cristo. Por onde nós passarmos, ó Deus, que nós possamos ser usados por ti, como tu usou, ó Deus, grandes homens na história. Usa o teu povo. O próprio Charles Spurgeon diz que o evangelho, ele é como um leão enjaulado. Nós só precisamos abrir a porta. Nós só precisamos abrir a boca e falar. Nos dá, ó Pai, a tua disposição. Nos dá o espírito de ousadia. Que teu Espírito Santo nos capacite para que nós possamos falar, ser instrumento em nossos lares, com as mulheres com os seus maridos, os homens com as suas esposas, filhos sendo obedientes e usados por Deus na universidade, nos trabalhos, aonde quer que nós pisarmos, a planta dos nossos pés. Usa-nos para a tua glória, usa-nos para o teu louvor, usa-nos, Senhor, para a tua adoração. Transforma o nosso coração. Se há alguma coisa, tira, para que nós possamos ter excelência no teu serviço, o serviço do nosso Rei, para que verdadeiramente haja vida e vida em abundância para cada um dos que está aqui presente, para aqueles que nos ouvem em suas casas, em seus lares, que seja uma noite da reconciliação. Eis a noite da reconciliação, Senhor. O amor de Deus e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a